Oi gente, eu sou a Ana e esse é o Floripana. Cara, quando eu decidi lançar o canal e falar para as pessoas que ok, eu realmente ia criar um canal no YouTube, eu deixei a caixinha de sugestões no Insta e falei assim, falem o que vocês quiserem que eu fale sobre. E aí muita gente falou assim, pra eu contar um pouco mais sobre minha experiência e sobre como eu me encontrei e consegui superar a depressão. Não é bem um termo assim, vamos começar por... Eu não tive realmente um transtorno depressivo. Eu não gosto de enquadrar em diagnóstico também, assim, porque o vídeo de hoje é um pouco atípico, tá? Vamos começar por aí. Eu quero ter uma conversa com vocês sobre tudo isso. Eu não gosto muito de, sei lá, colocar um diagnóstico, assim, não sei, sintomas numa caixinha e dizer, sabe, eu tive isso. Até porque, assim, eu não acho que eu tenha conhecimento suficiente pra fazer isso e a gente começa a entender pelo que a gente passou, o que tá passando, mas acho que vai demorar mais um tempo pra eu entender 100%, sabe? Mas é o seguinte, vamos começar do começo. Eu vim pra Florianópolis com 17 anos, tá bom? O que você veio fazer aqui, Ana Paula? Por que você veio pra Florianópolis? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Na época eu passei na UFSC, na URGS e na UPF. Aí a UPF é uma universidade particular, lá na região onde eu morava, né? E a URGS, ok, Federal do Rio Grande do Sul, era meu sonho. E a UFSC. Eu descartei a UPF, mesmo tendo ganhado bolsa na época, porque eu queria uma federal, eu tinha essa ilusão, um sonho gigantesco, uma universidade federal. E eu não fui pra Porto Alegre porque eu tinha muito medo de Porto Alegre, eu tenho até hoje, sabe? Porque é uma cidade muito violenta, etc e tal, enfim. E eu sempre fui do interiorzão, então eu não sei se eu ia me acostumar com ter que me privar de certas coisas, tipo de usar o celular, enfim. E em Florianópolis a gente se cuida, sim, claro, tem um cuidado, mas é um pouco diferente, tipo, é uma cidade mais segura, uma cidade menor, assim, então, pensei, ok, vou pra lá. E aí, assim, eu não metia cara sozinha, sabe? Eu sempre tive meus pais me apoiando e tal, financeiramente também, não foi, nossa, altas dificuldades e tal, não, sabe? Eu sempre tive apoio, vim pra cá, enfim. Mas, é aquilo que eu falo, assim, a gente julga as pessoas pelo que elas têm, pelas conquistas delas, assim, pelos títulos delas, e as pessoas são muito mais do que isso. A gente descobre só com o tempo, sentindo na pele, assim, que as pessoas são muito além disso. As pessoas são o que elas são, entendeu? Elas não são títulos ou qualquer coisa de gênero. E, inclusive, a gente, né, tem que tentar parar com esses julgamentos. A gente julga as pessoas pelo que elas têm, conquistas. Nem as pessoas que são totalmente próximas da gente, a gente não sabe o que elas sentem realmente, sabe? A gente não sabe o que elas estão passando. E pra mim foi muito difícil vir morar aqui sozinha com 17 anos na cara, porque eu achava que era um desafio e que eu deveria fazer isso justamente. Ainda bem que eu fiz, né? Quebrei muito a cara, quebrei, mas aprendi demais também, porque eu acho que se eu tivesse ficado ali no meu ninho, né, no conforto do pai e da mãe e tal, ter tido essa escolha, eu não ia ter aprendido metade das coisas que eu aprendi, porque eu não sabia nem fazer arroz. Eu não sabia limpar a casa, não sabia fazer nada, não sabia fazer nada. E aí, enfim, meu primeiro semestre na faculdade foi empolgação, sabe? Foi tipo, ok, minhas notas foram sensacionais, continuei a ser a pessoa que eu era. Títulos, né? A pessoa assim, ok, que os parentes olhavam e falavam, ok, tenho orgulho dela, porque até então, enquanto você tá agindo conforme a sociedade acha correto, você tá ótima, né? Tá ok, não tem problema nenhum. E aí eu entendi que não era meu lugar. Na real eu não entendi, né? Eu demorei muito pra aceitar. O meu gatilho pra um distúrbio depressivo, né, e um transtorno de ansiedade foi o fato de eu estar fazendo o que eu não gostava e ter que aceitar que eu tinha falhado na vida. Falhar na vida é simplesmente o fato, pra mim, isso hoje é tipo, é normal, sabe? Justamente porque eu já aceitei. É uma coisa muito importante a gente aceitar pelo que a gente passou e entender que é normal errar, sabe?
Mas naquele momento eu não entendia que era normal errar. Então, pra mim, eu ter escolhido a faculdade errada, ter que contar isso pras pessoas, as pessoas terem que aceitar, porque, meu Deus, a vida inteira meus pais falavam, ai, nossa, olha ali, fulaninho trocou de faculdade 5 vezes, que absurdo, você não vai ser sustentada trocando de faculdade 5 vezes, Ana Paula. E eu ali, sem saber o que fazer, sem saber o que estava acontecendo na minha vida, sem saber o que eu queria fazer de verdade. Nossa, cara, foi horrível. E aí eu fiquei perdida, total perdida, sem saber o que fazer. E assim, o universo de uma universidade federal é um universo com muita pressão psicológica. Nossa, é horrível, tá? A gente acha que é o paraíso, mas não é. Eu admiro muitas pessoas que são firmes na escolha, sabem o que querem, conseguem passar por tudo isso de cara, porque a maioria das pessoas que eu conheci na minha vida não conseguiram. Enfim, é uma coisa que eu pretendo falar, inclusive no outro vídeo, que vocês também pediram nas sugestões sobre pressão na faculdade. Cara, a gente deixa de cuidar da gente mesmo pra tentar achar um caminho certo na vida, a gente nem sabe se é um caminho certo e aí começa uma confusão gigantesca. Tanto que assim, que nem eu falei, a maioria das pessoas que eu conheço não acertou o curso de primeira, não sabe se tá fazendo o que gosta, ou não tá feliz, ou tá tendo os mesmos problemas que eu tive. Duas amigas minhas, acho que fazem 2 semanas, vieram falar comigo no mesmo dia, deu a casa no mesmo dia, assim, Ana, decidi trocar de curso, e agora? Como é que tu fez isso? Como é que tu passou por isso, sabe? Porque assim, às vezes a gente julga ser uma coisa simples, mas não é, sabe? No padrão que a gente vive, na sociedade que a gente vive, tendo tanta, como eu posso dizer, receita pra viver certo, assim, e as pessoas te assistindo, te julgando, a gente não sabe como lidar, a gente não foi preparado pra esse tipo de coisa na vida. O tipo de coisa que eu quero dizer é questões emocionais. E a gente também não foi preparado pra escolher um caminho. E aí é muito bizarro porque as pessoas tratam como certo uma rotina, uma vida em que a pessoa se forma no ensino médio, vai pra faculdade e era isso. Vai ter, nossa, um futuro garantido e também não funciona assim. Enfim, foi uma época de várias dúvidas, várias questões assim, na minha vida aqui. Eu nunca pensei que eu passaria, porque eu pensava que ia dar tudo certo e era isso, que eu ia descobrir meu caminho ali no meio. Eu vim pra fazer engenharia, nada a ver comigo, real, nada a ver, eu vim justamente pela pressão dos, sei lá, família e professores talvez, porque eu sou técnica em química, então no técnico a gente já vai um pouco mais fechado em relação a curso, sabe? Não é culpa exatamente, não é culpa de ninguém, né? A gente só acontece, né? A gente fica tentando achar culpado e tentando achar motivo, tentando achar razão para as coisas, mas paciência, a gente tem que aceitar. Mais fácil. Todo mundo era tipo, nossa, Ana, você é muito boa em matemática. Realmente eu tenho uma facilidade muito grande, sabe? Obrigada a Deus. Mas sério, eu tenho uma facilidade muito grande com matemática, cálculo, etc e tal. E era tipo, ok, não desperdice sua capacidade, sabe? Use ela pra fazer uma engenharia e você vai ter dinheiro, tipo. Porque, nossa, engenharia, né? Ai, sei lá, eu ando percebendo tanta coisa no mundo que um engenheiro que ganha 15 mil reais por mês nem é rico, sabe? A gente tem uma realidade muito diferente. Muito diferente. Tipo, tem uma pessoa que pode estar assistindo esse vídeo e falar assim, meu Deus, Ana, 15 mil reais, riquíssimo. E aí tem outra pessoa que pode olhar e pensar assim, realmente, nada a ver, sabe? É muito difícil pra gente enxergar realidades diferentes e talvez o que eu esteja falando pra você agora seja somente a minha realidade, a realidade de, sei lá, talvez algumas pessoas próximas e que tenham sido criadas no mesmo lugar, sabe? Cada um tem sua história. É que eu fico me policiando e tentando entender, tentando fazer que eu mesma entenda e que eu mesma não julgue as outras pessoas. Eu sei o quanto é difícil tudo isso. Vim parar aqui e tal, primeiro semestre ok, depois entrei nesses conflitos e tal, e foi quando eu comecei a ter muita crise de ansiedade, a não querer estudar mais, a não ter motivação para nada. Quando eu digo nada, é tipo nada mesmo, sabe? Tive a sorte de ter pessoas que me ajudassem, blá 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 blá, tratamento. Meu primeiro psiquiatra não deu certo, o segundo deu certo, mas eu lembro que meu primeiro psiquiatra que me falou dessa questão do diagnóstico, que eu não tive um transtorno depressivo porque eu dava um jeito de sair do ninho, sabe? Em algum momento eu saía da minha cama, em algum momento eu tinha alguma motivação, nem que seja
sei lá, pra algo muito pequeno, sabe? Eu conseguia. E o maior problema era a questão da ansiedade mesmo. Então por isso ele falou, você tem um distúrbio depressivo, não é um transtorno, não tem todas as características, enfim. Eu acabei me jogando no mundo. Foi pro mundo das drogas, bebidas, meu Deus, não. Mas sim, por um lado sim. Não acho que eu fiz errado também, acho que as pessoas julgam demais, sem saber o que tá acontecendo, mas eu, Ana Paula, hoje percebo que eu afogava as mágoas assim, bebendo. Eu achava que ia resolver alguma coisa porque eu ficava feliz naquele momento, fazia muita festa. Nossa, fiz muita festa. E é engraçado porque hoje eu gosto de sair, sigo gostando muito de sair, mas hoje eu cuido de mim mesma, sabe? Eu tenho certa noção, eu tenho limites. E naquela época assim eu tava tão tipo, você morreu hoje? Morri hoje, sabe? Que era tanto fácil, era qualquer coisa. Ana, vamos. Eu nem pensava, sabe, no que eu tava fazendo. E eu achava que ia resolver e eu ficava pior. Talvez eu tivesse melhorado mais rápido se não tivesse passado por isso, mas enfim, a gente passa pelo que tem que passar. Já aceitei, que nem eu digo, pra gente superar, a gente tem que aceitar. Eu tive uma época que era isso, eu larguei total a faculdade, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu tentava, eu queria muito que desse certo, foi muito difícil aceitar que eu falhei, que eu não escolhi o certo de primeira. Foi horrível, eu fiquei ali até o último segundo tentando fazer dar certo, sendo que tipo, nada a ver, sabe? Não era o que eu gostava, eu não estava feliz, eu não me via com uma carreira profissional em nenhuma área da engenharia de alimentos, que era o curso que eu fazia. Mas eu tava ali tentando, e aí eu só cursava as matérias da faculdade, fazia festa e ficava em casa, deitada, chorando, dormindo, cheia de conflitos, sem saber o que fazer, em momentos muito horríveis. Tentei me suicidar várias vezes, eu real parei de me importar com a vida, e é muito bizarro eu falar isso hoje, porque eu nem acredito que aconteceu e eu nem acredito que eu hoje me importo de novo comigo mesma, sabe? Porque naquele momento real não me importava. Tava cagando e andando. Eu não tinha vontade de nada. É muito bizarro. Não tem como explicar esse tipo de coisa, sabe? Não tem como explicar o que a gente sente e o quão ruim é. O quão ruim é ver as pessoas se preocupando contigo e tentando fazer alguma coisa e não conseguindo fazer alguma coisa, e tu continuando naquele estado ali e não sabendo como sair, sabe? Tipo, tu não tem noção de como tu vai sair, tu acha que nunca vai passar, e aí às vezes essa situação de achar que a morte é a melhor solução, na verdade não é. Inclusive é contra todas as minhas crenças religiosas, né? Porque eu acredito em reencarnação, então se eu me matasse, na verdade eu ia atrasar meu processo de evolução e tal. Enfim, não faria sentido nenhum, mas eu não tava nem aí pra nada do que eu acreditava, pra nada do que eu conseguiria fazer algum dia na minha vida. Eu tava me importando com aquele momento, e aquele momento tava tão ruim que, sabe, tentei me matar de várias formas já. E perdão por eu dar risada, eu não sei, às vezes tem coisas que me incomodam e eu tendo a dar risada de nervoso, assim, com essas coisas que são sérias e ruins. 2018, eu ainda estava tentando engenharia e eu entrei no meu centro acadêmico. Essa é a história de como me descobri, galera, como descobri o que eu gosto de fazer. Mas sério, eu entrei no centro acadêmico da Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da UFSC, o CALECA, como assessora de marketing. Eu descobri uma coisa que estava na minha frente, eu só não conseguia enxergar a vida inteira, que eu sou apaixonada por ilustração digital e design gráfico. Muito apaixonada, real, assim. Eu nunca tinha trabalhado com isso, eu aprendi sozinha, inclusive pretendo fazer vídeos ilustrando no canal e tal, porque é uma coisa que eu real amo muito, e a partir daí eu tinha um motivo pra fazer alguma coisa de novo, e eu ficava feliz fazendo alguma coisa de novo. Por isso é tão importante, assim, teve um vídeo que a gente gravou anteriormente em que eu falei sobre como lidar com uma pessoa, um amigo, familiar, etc, com depressão, e em algum momento eu falei que a gente tem que incentivar a pessoa a fazer coisas que ela gosta. Nossa, mano, é muito importante ter alguém, sabe? Tipo, falando, poxa, mas você já pensou que não tá no lugar certo e que tem mais coisa pra você descobrir, que você pode tentar fazer coisas diferentes? É muito importante, sabe? Porque foi eu gostar de alguma coisa, foi eu descobrir alguma coisa na minha vida
Talvez tenha sido mais fácil pra mim, pra uma outra pessoa não seja, mas eu ter descoberto algo que eu amava me fez enxergar a vida de outra forma e conseguir me levantar. Eu me agarrei nisso e pensei, ok, vai demorar um tempo, talvez eu não passe no vestibular agora, talvez não seja a faculdade exatamente que eu quero, mas eu vou tentar alguma coisa, eu vou sair disso, eu consigo. Sabe? Eu tenho força, todo mundo tem, só que a gente não consegue enxergar no momento de crise, enfim, a gente não consegue enxergar de jeito nenhum, né? Mas, enfim, eu entrei no centro acadêmico, comecei a fazer minhas artes. Whose idea was this? Em algum outro momento eu posso ser mais específica sobre, mas eu aprendi tudo sozinha, primeiramente com o pessoal ali do CA, que era de marketing também, que me ajudaram. Eu fui aprendendo conforme o meu interesse, porque eu tinha interesse nisso, sabe? Porque eu tinha interesse em alguma coisa, foi muito importante. E aí eu comecei a entender, li o livro que me deu base pro primeiro vídeo do canal, que foi sobre vergonha. Entendi que ninguém é perfeito e a gente precisa aceitar nossas imperfeições, nossas falhas e lidar com isso, apesar de ser muito difícil. Então, assim, eu falhei perante sociedade, família, o que quer que seja, fui um mau exemplo. Eu falo entre aspas porque meus conceitos de certo e errado são muito diferentes do que os conceitos, assim, de, sei lá, familiares, parentes, etc e tal. Eu, real, tento analisar as coisas de uma forma, com um olhar diferente. Foi a paixão por alguma coisa que me tirou do fundo do poço. Resumindo, é isso. Não tem muito o que falar sobre. Eu queria sentar e ter essa conversa pra, sei lá, inspirar alguém a sair de um lugar que ela não gosta, a entender que é normal falhar. E eu já falei isso outras vezes no canal e eu provavelmente vou falar mais 1000, sabe? Pra gente colocar na cabeça da gente que é normal e cada um tem seu tempo. Isso é surreal, porque a gente coloca uma pressão assim enorme na gente, tipo, nossa, com 16, 17 anos vou terminar o ensino médio, eu preciso entrar na faculdade, tá ali no máximo até os 18, terminar a faculdade até, sei lá, os 23. Era isso, eu preciso disso na minha vida e... Não funciona assim, entendeu? Você pode terminar a faculdade com 30, 40, 50, 60, você pode nem fazer uma faculdade, sabe? Você pode se encontrar numa coisa totalmente diferente, você pode, sei lá, colocar a cara a tapa e não sei, você pode ganhar na Mega Sena e virar milionário amanhã, sabe? Tipo, a vida é uma caixinha de surpresas. Enfim, a vida real é uma caixinha de surpresas, a gente não sabe o que vai acontecer e a gente precisa viver, sabe? E tentar viver da melhor maneira possível sempre, sabe? Se colocando em primeiro lugar, se amando apesar das suas falhas. E é um processo que nem eu sempre falo, eu ainda não me amo 100%. Tem momentos que eu tô tipo, meu Deus do céu, que droga eu tô fazendo na minha vida. Mas eu sei que um dia eu vou me encontrar, sabe? E você tem que saber que um dia você vai se encontrar também. Você tem que ter essa esperança no fundo do seu coração, aceitar suas falhas, etc e tal. E eu sei que às vezes parece um pouco clichêzão esse papo todo, e aí você deve pensar, meu Deus, Ana, ok, mas pra você as coisas foram fáceis porque você teve acesso, enfim, a muita coisa, mas tenta olhar com uma visão diferente, sabe? Não somente pra mim, mas pra todas as outras pessoas que você olhar. Você vai entender a vida de uma maneira diferente e começar a aceitar, ter uma empatia maior, né? Pelo próximo, entender o que outras pessoas estão vivendo e entender que cada um tem suas escolhas. Pra você, algo pode ser muito fácil, pra mim pode ser muito difícil e cada um tem sua cultura, seus costumes, enfim, né? A gente tem que viver a vida da melhor maneira que a gente puder. É isso, resumindo, né? Me afundei muito e superei com amor alguma coisa. Então, é isso aí, galera. Façam o que vocês gostem, o que vocês amam. Não fiquem pensando somente no retorno financeiro, também tem isso, tá? Acho importante falar sobre, porque quando você gosta de alguma coisa, você vai atrás daquilo, você se esforça, entendeu? Você tá ali porque você gosta. E às vezes você pode gostar de várias coisas na vida também. Muita coisa pra falar. Mas quando você gosta, você se esforça e retorno financeiro é automático, sabe? Eu pensei que nunca na vida eu ia ganhar meu próprio dinheiro e eu tô ganhando meu próprio dinheiro. Bem importante. E quando você faz algo que você não gosta, não interessa que seja uma engenharia que tem um salário
fixo de tanto, sabe? E às vezes você pode sair da faculdade ser tão ruim que você não vai ser nem contratado como engenheiro, às vezes nem se você for bom, sabe? Daí você vai ter que construir uma carreira, vai demorar, você vai cansar, não vai gostar do que tá fazendo, né? Eu tô citando o meu exemplo, mas tenta encaixar isso na tua vida de alguma forma, sabe? E é isso. Se vocês gostarem dessa conversa toda e desse estilo de vídeo assim mais sem roteiro, Ana falando horrores sobre a vida, deixe seu like, se inscreva no canal, né? Que vai dar um incentivo pra eu continuar também. E é isso. Um beijo no core de vocês.